Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, povo que nos acompanha aqui, nós temos hoje dois temas para ser discutido aqui. Um fala sobre a audiência pública que nós tivemos ontem e um outro tema também sobre o lançamento da frente parlamentar que nós vamos fazer amanhã, aqui nessa Assembleia Legislativa. Ontem nós fizemos uma audiência pública, presidente Júnior Mock e deputados, em parceria com o mandato do deputado Zeca do PT e do deputado Wander, também ficou com a gente aqui durante quase toda a audiência. Deputado João Grandão, primeiro eu quero cumprimentar Vossa Excelência pela realização da audiência pública de ontem, com a presença do deputado Zeca e Wander, com representante da Anatel, Embratel? Anatel. Da Anatel, da TIM, da Oi e da Vivo. Da Vivo, menos a Claro. Menos a Claro. Menos a Claro. Foi uma audiência muito proveitosa, deputado João Grandão, que eu acredito num retorno para a sociedade do Mato Grosso do Sul, através desse trabalho realizado hoje aqui nessa audiência pública. Eu acredito. Agora, deputado João Grandão, é muito difícil de você entender e aceitar ver os representantes falar que aqui no Mato Grosso do Sul nós temos 95% de cobertura com a telefonia móvel. É muito difícil. Porque, deputado Pedro Quer, Vossa Excelência sai daqui para Rochedinho, já tem um trecho que não pega celular. Para Riba do Rio Pardo também, para Cidrolândia também, para Ayanduí também. Então, assim, qual que são esses cálculos que levam a essas empresas, deputado João Grandão, falar dessa cobertura de 95%? A verdade é que esse pessoal quer mesmo ganhar dinheiro, cobrar altas contas pelo uso desses aparelhos nos grandes centros da cidade. É isso que eles querem, ganhar dinheiro. O lado social, deputado João Grandão, dessas empresas é uma vergonha. É uma vergonha. Atender os assentamentos, atender os quilombolas, atender as aldeias, atender inclusive, deputado João Grandão, grandes propriedades rurais, os assentados. É uma vergonha. Eu falei ontem aqui na minha fala, esta casa já fez uma CPI, na qual nós tínhamos aqui o prefeito de Campo Grande hoje, o Marquinhos, está presidindo, a deputada Mara, o deputado Lídio, esse deputado que vos fala, se não me foge a memória, teve também aqui o Nevando de Mato nessa CPI. Fizemos um termo de ajustamento de conduta, um compromisso de colocar nas torres que já tem hoje satélites, para que chegasse o mais próximo da realidade esses sinais, para que o sul mato-grossense pudesse usufruir. E não é só o sul mato-grossense, deputado João Grandão, quem cruza também o nosso estado aqui tem muita dificuldade de falar no celular. Então eu quero cumprimentar Vossa Excelência e dizer que da forma como está, não pode ficar, deputado João Grandão. Essas empresas têm que se enquadrarem na necessidade do sul mato-grossense de usar essas linhas telefônicas. É uma vergonha, claro, que tem hoje o maior número de aparelhos de telefone funcionando aqui no Mato Grosso do Sul, dizer que não tem responsabilidade de investimento para melhorar o SINAC do Mato Grosso do Sul, porque não é ela a detentora da concessão aqui, me parece que é a TIM, de operar aqui no Mato Grosso do Sul. Acho isso uma grande vergonha. Mas parabéns pelo trabalho de Vossa Excelência. Parabéns. Obrigado, deputado Cabambinho. Solicito que seja incorporado. E queria também, antes de passar a parte para o deputado Enelvo, dizer o seguinte: com a prerrogativa da legislação, pelo menos 389 famílias quilombolas não têm acesso à comunicação, sendo 2 comunidades da capital, além dos municípios de Niuaque, Maracaju, Corumbá, Bonito, Dourados, Rio Brilhante, Corguinho, Jaraguari, Aquidauana e Pedro Gomes. O mesmo problema é enfrentado por aproximadamente 4,8 mil
assentados pelo crédito fundiário. Assentados pelo crédito fundiário, que é uma modalidade que não é reforma agrária, mas é uma modalidade também de pela aquisição da terra. Ao todo, no Mato Grosso do Sul, são 35.593 famílias assentadas pela reforma agrária e que também convivem com as falhas da telefonia móvel. É um absurdo isso. Fora, deputado Enelvo, que vou passar a parte para Vossa Excelência, a situação não é diferente nas aldeias indígenas. E eu quero citar aqui, com a sua permissão, algumas aldeias indígenas, por exemplo, Jaguapiru em Dourados, Bororó, Porto Lindo, Paraguaçu em Paranhos, Poteiro Iguaçu também em Paranhos, Pirajuí em Paranhos, Sete Cerros em Paranhos, Taquaperi em Coronel Sapucaia, Iguaperi em Itacuru, Sassoró em Itacuru, Limão Verde em Amambai, Cerrito em Eldorado, Teicuê em Carapó, Guaimbê em Laguna Carapã, Rancho Jacaré em Laguna Carapã, Piraquá em Bela Vista, em Anderu, Marangatu, Antônio João, Cocuí em Ponta Porã. Então, quer dizer, estão totalmente descobertos, praticamente todas as aldeias indígenas estão descobertas em relação à telefonia. Eu passo a parte, Vossa Excelência. Nobre deputado, eu quero, em poucas palavras, parabenizá-lo pela audiência pública de ontem. Nossa assessoria esteve presente e quando eles comentam do 95% da cobertura no Estado, demonstra que não conhecem o nosso Mato Grosso do Sul e que não tem andado como a sua excelência tem e eu tenho pelo interior. Maioria do nosso assentamento, que é esse número que tu falou, de 33.500 famílias, não tem cobertura adequada. E o cabo Almir foi feliz quando disse, se deslocamos de um município a outro, temos enormes intervalos. Então, a Vossa Excelência está de parabéns, conte com o nosso apoio, temos certeza que é uma luta de toda a Assembleia Legislativa e precisamos melhorar sensivelmente a comunicação. Tu vai hoje a Ponta Porã, que é lamentável, a linha é internacional, que do lado de cá nós temos dificuldade. Isso demonstra o grau de dificuldade que o Mato Grosso do Sul tem em comunicação hoje. Parabéns, João Grandão, conte conosco, estamos juntos nessa luta. Muito obrigado. Ontem o deputado Zeca falou exatamente isso. O deputado Zeca falou exatamente isso e disse assim, deputado Pedro Kemp, como ele fala fluentemente o Guarani, então ele não tem nenhum problema de atender o telefone, porque a telefonia do Paraguai funciona, que é uma beleza. Então ele não tem nenhum problema, né? Citou, inclusive, na questão turística, que as pessoas preferem pegar um chip, quando vem ali para Porto Murtinho, na região ali que tem várias pousadas, preferem pegar um chip da telefonia do Paraguai, porque a telefonia brasileira não funciona. O cara vai, já imagina, por exemplo, uma pessoa está lá, dá um problema, um acidente, alguma coisa num barco lá, e aí, como é que faz? Mas graças à telefonia paraguaia, o cara pode fazer a comunicação. Então, esse é o tipo de comunicação que nós estamos tendo em relação à telefonia móvel. Mas mais ainda eu quero ler, porque é público, a forma como a Claro encaminhou o ofício. Excelentíssimo senhor deputado federal João Grandão, propositor da audiência pública, deputado Zeca, do PT, e deputado Wander, também junto. Nós, da Claro Brasil, agradecemos de antemão o convite para essa audiência pública, que mostra-se de extrema importância para a sociedade. Aproveitamos, então, o ensejo para informar que, neste caso, do objeto da audiência em si, telefonia rural móvel em debate, considerando o Mato Grosso do Sul, a Claro não tem obrigações de cobertura desse Estado, conforme estipulado pelo edital de licitação 004 e tal, da Anatel. Por isso, não estaremos presentes no debate de hoje. Conforme o edital, cada empresa tem a responsabilidade em determinados estados, e no caso da Claro, são outros que não Mato Grosso do Sul. Ou seja, eu tenho aparelho aqui da Claro, tem uma série de aparelhos da Claro, inclusive aqui no plenário tem um da Claro, mas não tem responsabilidade para o Mato Grosso do Sul, porque o edital de licitação fala que não tem responsabilidade nenhuma para o Mato Grosso do Sul. Então, por que não isenta essas contas do pessoal do Mato Grosso do Sul? E o mais, que deixou a gente mais, estarrecido, deputada Antonieta Amorim, que diz assim no final, olha como termina o e-mail mandado. Em todo caso, vou repetir, em todo caso, estamos à disposição para o diálogo
e quaisquer esclarecimentos que se façam necessário, bem como para futuros encontros que venham a acontecer. Em todo caso, se quiser conversar com a gente, nós estamos aí. Nós temos aparelhos esparramados para o Mato Grosso do Sul inteiro, temos lucro com a operadora, mas, em todo caso, se o pessoal do Mato Grosso do Sul, Pedro Kemp, em todo caso, se o pessoal achar que dá para conversar, nós estamos à disposição. Ora, em todo caso, deputado Enelvo, então, nesse caso, em todo caso, deputado Amarildo, nós fizemos uma audiência pública com sucesso, audiência pública que teve a presença da Anatel e que foi esclarecedora, e aí eu vou dizer o porquê também da legislação em relação a isso. Deputado Pedro Kemp. Vossa Excelência concede uma parte? Com certeza, deputado Pedro Kemp. Deputado João Grandão, primeiramente quero parabenizar Vossa Excelência pela realização da audiência pública, um tema extremamente importante. Eu também recebi inúmeras reivindicações das comunidades indígenas, né, principalmente, e também de alguns assentamentos. Nesse sentido, a população fica incomunicável, fica sem a possibilidade de realizar ligações telefônicas, e não é assim por esporte, não é para conversar com as pessoas só para trocar ideias, não. Não é para falar bom dia no WhatsApp. Bom dia. É por necessidade. Em algumas aldeias é para chamar uma ambulância, né, em caso de urgência, é para realmente resolver os problemas da comunidade. Então, a audiência pública de Vossa Excelência foi extremamente importante. Mas uma coisa eu queria ressaltar aqui, que é a questão da privatização, né, da comunicação no Brasil, que resultou nisso. As empresas privadas, elas têm interesse no lucro, né, e elas vão fazer os investimentos aonde tem um retorno financeiro, né, em comunidades mais populosas, em grandes cidades, etc. Então, elas não estão interessadas na questão social, em levar a telefonia para um assentamento, para uma comunidade indígena, né? Eu acho que a gente também tem que ter o apoio do governo, né? Nós vamos falar sobre isso. Justamente para pressionar essas empresas, no sentido de que elas também dêem essa contrapartida na área social, atendendo essas comunidades que precisam da telefonia por necessidade, né, e não é por esporte. Então, parabéns, Vossa Excelência, queria fazer esse registro aqui. Obrigado. Obrigado, deputado Pedro Kemp. Incorporo a sua manifestação. Peço as notas taquigráficas que eu faça. Nesse sentido, nobre deputado, nós falamos exatamente isso no início em relação à privatização. Eu destaco que o formato da concessão de telefonia é a chave para entender os motivos para o bloqueio do acesso à tecnologia por aqueles que moram nas áreas rurais. Eu não poderia dizer que a culpa ela é exclusiva, deputada Antonieta e deputado Barbosinha, mas eu diria com certeza que as operadoras têm responsabilidade. Ontem foi citado um caso aqui, onde tem aproximadamente 3 mil pessoas, que é lá no assentamento PAN, no distrito da Alvorada. Foi o vice-prefeito, inclusive, que falou sobre a situação. São mais de 3 mil pessoas, são mais de 4 mil pessoas, que, no levantamento que foi feito, dá aí em torno de muito mais de 1.000 aparelhos. Mas não pode, porque está aqui. A culpa também das operadoras, mas também da legislação brasileira, que, ao invés de determinar a cobertura de 80% da área de todos os municípios, estabelece apenas a cobertura urbana do distrito sede. Entendeu? Ou seja, ela não tem responsabilidade, né, se tem um assentamento a mais de 30 quilômetros, deputado Pedro Kemp, não tem responsabilidade. Por quê? Porque a legislação diz isso. E qual é o argumento? Dizendo que essa legislação que foi feita em 97, essa legislação não previa essa situação hoje da expansão da telefonia rural, telefonia móvel. Então, nesse sentido, nós fizemos essa audiência pública e, na avaliação das operadoras, eles não descumprem determinação. Está legal, tá bem, está tranquilo, vamos tocar desse jeito, porque a lei nos permite fazer, por causa das brechas que encontra na lei. Então,
Nesse sentido, nós apresentamos, aqui tinha um representante, o gabinete do governo ligou para a gente, e sempre faço isso, sou oposição, todo mundo sabe, mas ligou de que viria uma representação e veio o secretário adjunto da Fazenda, e nós, então, estamos apresentando, deputado Barbosinha. A nossa assessoria fez contato com Minas Gerais, onde tem lá toda uma situação em relação a essa questão. Fizemos questão de fazer uma visita, a nossa assessoria foi lá e conversou e trouxe, na verdade, algumas informações que nós apresentamos ontem como uma minuta para o governo do Estado, que eu vou falar disso depois da parte de Vossa Excelência. Deputado João Grandão, agradeço a concessão do aparte, parabenizo Vossa Excelência pelo debate feito na audiência pública de um tema tão relevante. A situação da telefonia móvel no Brasil é catastrófica. Quando nós comparamos o que nós temos no Brasil com países aí desenvolvidos, e mesmo os países da América do Sul, como foi citado o Paraguai, é vergonhoso. Não apenas na área rural. Na área rural é desastre total. Os distritos ali, nós podemos citar ali, da região ali do Grande Angélica. Com certeza. O do Vale do Iviema. Vale do Iviema. Vila União, Porto Vilma, Ipesal. Nada. E são distritos populosos, com uma aglomeração urbana ali, importante, Presidente Castelo. Não tem comunicação. Ontem, por exemplo, em Dourados, não se conseguia, pela Vivo, se comunicar. O sinal aparecia ali um pontinho, mal ali, você não conseguia completar a ligação. Então, na verdade, a privatização aí, as empresas só vê o lado econômico. Exato. Não existe lado social nenhum. Na verdade, eles só pegam os grandes aglomerados, prestam um serviço de péssima qualidade, mesmo nos grandes aglomerados, e nas nossas rodovias você tem imensa dificuldade de comunicação. A cidade de Bonito, por exemplo, santuário ecológico mundial, a dificuldade que tem de comunicação ali em Bonito. Então, parabenizo Vossa Excelência por trazer esse assunto na área rural, mas nós temos que atentar também, porque o serviço de comunicação na área urbana também é de péssima qualidade. Com certeza, deputado. Foi citado exatamente isso, que tem bairro. E aí eu fui obrigado a falar de uma falha nossa aqui também. Eu não sei se isso vai melhorar. Mas eu tenho dificuldade, por exemplo, de acessar o telefone celular no meu gabinete, na minha mesa. Às vezes você não consegue falar, porque fica aquele rodando e nunca roda, nunca chega. Então, às vezes, a dificuldade dentro do gabinete, você imagina. Aí alguém citou do plenário, mas tem uns pontinhos aqui que o senhor que dá certinho para atender o telefone. Então, o meio rural, às vezes, você vê o cara tem um morro, lá um lugar mais alto, que é bem batido, Aí você não sabe por quê. O cara vai lá, sobe lá no morro para poder atender o telefone. Mas aqui na Assembleia tem uns pontinhos também que atendem melhor. Então, você vê como é que dificuldade que nós estamos. Então, nesse sentido, nós apresentamos aqui, deputado Pedro Kemp, em função exatamente da possibilidade que tem o Estado de estar interferindo. E ontem, quando nós estávamos na nossa audiência pública, nós recebemos a informação de que o programa federal Internet para Todos, Internet para Todos, com a instalação de várias antenas, nós tiramos, então, aqui da audiência pública, um encaminhamento para que sejam feitos aqui no Mato Grosso do Sul, pelo menos a licitação de pelo menos 200 torres. Formamos um grupo de trabalho para discutir esse tema, com acompanhamento da Assembleia, com acompanhamento do presença do Governo do Estado, com presença dos movimentos sociais, que também estavam presentes. Vamos mandar também para a Soma Sul e também para a União dos Vereadores, a União de Câmara de Vereadores. Nós apresentamos ontem uma proposta, uma minuta, para que o governo faça um estudo, deputado Pedro Kemp, porque nos outros estados já tem, tanto em Minas Gerais, que nós fizemos a consulta, como no Ceará também já tem alguma situação. Então, nós estamos apresentando essa proposta para que o governo analisa, para não ter aquele problema, não, nós fizemos aqui, discutimos, mas não dá, vamos vetar por causa disso ou daquilo. Então, nós entregamos ontem, e, aliás, quero parabenizar, deputado professor Rinaldo, a participação do secretário adjunto.
participou da audiência pública o tempo todo, respondeu as questões que foram enviadas. Então, nesse sentido, se demonstrou com vontade de resolver o problema e levou, então, a nossa minuta de proposta. São 2 projetos. Criar o Fundo para a Universalização do Acesso a Serviços de Telecomunicações do Estado de Mato Grosso do Sul, Fundo MS, para a execução do programa MS Comunica. Nós fizemos essa proposta, não apresentamos aqui em plenário, por quê? Porque nós queremos que o governo incorpore isso, né? Nós fizemos isso exatamente baseado em estudo que foi feito, foram mais de 30 dias, a gente está conversando, né? A assessoria teve a felicidade de se deslocar para conversar com pessoas sobre esse tema em Minas Gerais. Fica criado o Fundo para a Universalização do Acesso a Serviços de Telecomunicação do Estado de Mato Grosso do Sul, com o objetivo de dar suporte financeiro ao programa de universalização do acesso a serviços de telecomunicações. Comunica-se que destina a viabilizar o acesso de todas as cidades sul-mato-grossenses ao serviço móvel, com capacidade de prover telefonia e transmissão de dados. Esse projeto foi um projeto que nós discutimos, conversamos e queremos a parceria. Entregamos, então, para que o governo, entregamos ontem para o representante do governo, para que ele tenha iniciativa nesse sentido. O outro, que nós estamos apresentando, dispõe sobre a concessão do crédito presumido do CMS, das empresas prestadoras de serviço. Ou seja, tem o crédito, porque com certeza tem muitas delas que foram beneficiadas com crédito presumido, e nesse sentido, as prestadoras de serviço de comunicação de voz e dados que destinem recursos à aplicação e investimento em infraestrutura no Estado de Mato Grosso do Sul. Ou seja, o retorno social disso, porque o que tem de empresa que tem a isenção, que é beneficiada pelo programa, mas tem que ter o retorno nesse sentido. Senhor presidente, comunica a Vossa Excelência que dispõe de 3 minutos para a conclusão do seu pronunciamento. Muito obrigado, presidente, pelo aviso. Eu vou concluir. Então, nesse sentido, nós apresentamos, entregamos para o representante do governo do Estado 2 projetos, um que cria a questão do fundo e outro para ser estudada a questão do crédito presumido em relação ao ICMS. Então, senhor presidente, são essas nossas informações que passamos aqui da audiência de ontem, né? O governo precisa ter a consciência de que a expansão do sinal, além da inclusão digital, possibilita a geração de economia da região. No caso de turismo, por exemplo, que foi citado aqui, inclusive, pelo deputado Cabalmi, que falou sobre esse tema, para que os serviços sejam entregues aos moradores, é essencial que o governo federal e estadual exija contrapartida das empresas de telefonia, haja vista que é uma atividade lucrativa, com certeza, e tem que ter o retorno social. Nós, então, concluímos com isso. Sem telefone, uma pessoa na zona rural sequer consegue atender algumas necessidades que é de fundamental importância para a sua vida. Porque não tem como fazer a comunicação e, nesse sentido, pode sofrer traumas em relação à saúde, num caso de um infarto, por exemplo. Eu não sou médico, quem é médico aqui é o doutor Takimoto e o doutor Silfi. Mas, com certeza, tem muitas pessoas que poderiam ser salvas, não são. Exatamente por quê? Porque não tem possibilidade de fazer o contato para chegar o socorro em tempo hábil. Então, era isso que nós queríamos colocar. E, nas nossas explicações pessoais, nós vamos falar sobre um outro tema, que é o lançamento da nossa frente parlamentar em defesa da segurança alimentar e nutricional. Então, era isso, senhor presidente. Muito obrigado pela oportunidade.